Portal Econews de Agro, o maior portal do agro e político hoje do Tocantins, na Assembleia Legislativa, hoje conversando com o deputado Monzemar Marinho. Como é que vai, deputado? Uma satisfação estar hoje concedendo a primeira entrevista a este portal tão importante para a sociedade, que leva a informação aos quatro cantos do Estado. A gente sabe a importância da informação. Estamos começando agora o primeiro mandato de deputado estadual e, com certeza, a gente está com toda a força de vontade para fazer o melhor pelo povo e pela população. E, deputado, já uma primeira pergunta que eu acho que é importante, que eu gostaria de saber, qual foi a principal diferença da vereança em Palmas para a Assembleia, no sentido de contexto, no sentido de casa? Tanto o mandato de vereador quanto o mandato de deputado, ambos são legislativos. Então, a função típica tanto do vereador quanto do deputado é a produção legislativa e a defesa da fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Essas são as funções típicas do mandato de vereador e do mandato de deputado. Mas é claro que tem uma diferença muito grande quando se fala da questão do exercício do mandato de vereador comparado ao exercício do mandato de deputado. Primeiro começa pela questão que atinge todos os municípios, né, do Estado. Eu não estou aqui na condição de mandatário apenas representando Palmas, represento hoje os 139 municípios. E o segundo ponto que eu acredito que seja de extrema relevância o mandato de deputado, ele, além da função legislativa, a função de fiscalização, ele exerce um papel social, um papel de atingir principalmente a toda a comunidade, as comunidades que mais precisam do poder público, com mais força política do que um vereador. Então, a gente sabe da importância que tem o mandato de um vereador, que está muito mais próximo da comunidade, está ali recebendo o presidente do bairro, tem um contato direto. Muitos falam que o vereador é o para-choque, né, da cidade, todos esbarram no vereador. Mas o mandato de deputado, além de ter esse contato, né, a gente, claro que o nosso mandato ele direciona mais as políticas públicas voltadas para dentro dos municípios. Obviamente, nós vamos ter contato direto com os vereadores, com os prefeitos, né, com os secretários, quem faz parte das gestões municipais e as gestões também do Estado. Perfeito. Deputado, qual que é o balanço que o senhor pode fazer desse primeiro semestre e o que o senhor gostaria de destacar com relação a projetos e requerimentos das suas ações? De forma muito bem resumida, eu acredito que nós já fizemos muito nesses últimos os primeiros 6 meses de mandato. Fizemos várias audiências públicas em Pium, atingindo toda a região do Vale Araguaia, sobre a segurança pública. Foi especificamente o furto de gado. Estava acontecendo muito furto de gado na região do Vale Araguaia. Nós fizemos uma audiência pública, chamamos a responsabilidade de todos os gestores dos municípios que pertencem à região do Vale Araguaia. Chamamos o Ministério Público, o Judiciário, a comunidade local, e desta audiência pública, focada especificamente na pauta segurança pública, nós conseguimos avançar no sentido de fortalecer a política no combate ao furto de gado, não só na região do Vale Araguaia, mas em todo o estado de Tocantins, equipando a delegacia, trazendo mais instrumentos, né, que são necessários para as investigações, botando servidor, melhorando a questão da qualidade das viaturas, né, o aparelhamento, né, conseguimos dotar vários servidores que era necessário para o funcionamento da delegacia, que é a Deleagro, que é a delegacia responsável para combater os crimes de furtos. Quando eu assumi o mandato, eu fui eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e também fui eleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Serviço Público. Quanto presidente da Defesa do Consumidor, eu também defendi essa pauta para defender a sociedade, principalmente aqueles que são lesados, né? Eu trago como exemplo a taxa de esgotamento sanitário cobrado pela BRK e pela Hidroforte. Na cidade de Taguatins, por exemplo, lá do Bico do Papagaio,
a cidade inteira paga uma taxa de esgoto de 80%, paga uma água muito cara e não consome a água, porque a água não é de qualidade. Então eu, na condição de deputado, defendendo também a pauta do consumidor, fiz uma audiência pública, qual chamei também a responsabilidade do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e envolvi todos os órgãos de controle e fiscalização na defesa dessa pauta do consumidor. E nós conseguimos avançar muito depois dessa audiência, primeiro porque a Hidroforte, que explora esse serviço na cidade de Taguatinga, não tinha nem fiscalização, tinha uma agência de fiscalização, mas não tinha, o município não tinha instalado essa agência. E nós conseguimos levar a TR, que é a Agência de Regulação do Tocantins, para fiscalizar essa empresa na aplicação das cobranças dessas taxas altíssimas sem prestar esse serviço. Então é uma defesa que eu sempre sou oriundo de sindicatos, né? Fui representante, né, de sindicatos representando a Polícia Civil do Estado, sou policial civil do Estado há 20 anos e tenho sempre defendido essa causa, não só do servidor público, mas do consumidor. São pautas que sempre eu me identifico, né, na defesa da sociedade como um todo. Perfeito. E como é que o senhor está vendo agora as perspectivas do segundo semestre dentro dos seus projetos? Quando a gente assume o mandato eletivo, a gente vem com toda a força total, né, no sentido de força de vontade, a gente tem total, a nossa principal perspectiva hoje é chegar no final do mandato e olhar para trás e falar assim, olha, eu fiz isso pela sociedade. Eu sempre quis fazer, quando eu estivesse na condição que alguém, como deputado, fizesse por mim, é o que eu estou fazendo hoje pela população. Eu acredito que a principal perspectiva de qualquer mandatário eletivo é trazer o bem e defender o bem para a sociedade. Eu não sou diferente. Vou continuar defendendo aquilo que é correto, dentro da lei, claro, e defendendo as pautas que possa e as proposições que possa trazer resultados positivos na vida e diretamente na vida da população, principalmente aquela que mais precisa do poder público. Perfeito. E falando também um pouco, deputado, com relação ao que o senhor está achando do governador Wanderley dentro das suas ações, agora com o mandato efetivo como governador, né? O governador Wanderley, ele passou por uma carreira política lá de vereador, de deputado, vice-governador, então ele tem uma experiência não só com a classe política, mas com a população do nosso estado. Porque ele conhece a dificuldade, ele sabe a dificuldade do cidadão que está lá na ponta. Eu sempre falo que a Câmara Municipal ela é uma escola para quem quer inserir na vida pública. Porque quanto vereador, você vê de tudo. Né? Você vê aquele contato direto com contato direto com a população. É uma escola, é um aprendizado. E eu aprendi muito como vereador, certamente o governador não fez diferente. Ele aprendeu muito como vereador, é por isso que o mandato do governador Wanderley está dando certo, que ele está tendo contato direto com o povo. Nos últimos dias foi publicada uma pesquisa com a aprovação do Wanderley, de avaliação dele de 87% de aprovação. Foi o governador mais bem avaliado do Brasil. Né? E eu vejo que o governo está indo no trilho certo, né? Eu acredito que tem tudo para fazer uma boa gestão, a estabilidade jurídica, a estabilidade de governo em si, a Assembleia está alinhada, claro que nós temos a nossa independência, mas a harmonia entre os poderes tem que ter. O papel do deputado é um e o papel do governador é outro. O governador executa as ações, o orçamento, e nós estamos aqui na condição de fiscalizar. Mas nós vemos o governador preocupado no sentido de sempre investir naquilo que é melhor para a população. Perfeito. E, como diz, eleição é toda hora, a cada 2 anos temos eleições. Ano passado foi para deputado, né? E ano que vem já temos para a prefeitura e vereança, como o senhor até citou, como grande vereador em Palmas, aqui importante registrar. Como é que o senhor está vendo a questão da eleição, vamos colocar da capital? O senhor fica à vontade em falar o que achar adequado com relação a alguns nomes que estão sendo lançados e já fazendo uma correlação, né? Correlação não diria,
mas é uma segunda, duas perguntas em uma. Como é que o senhor está vendo a questão da eleição municipal com relação aos nomes que estão sendo já colocados e o que o senhor está achando da gestão da prefeita Cíntia? Eu costumo falar que quando você está no mandato eletivo, termina a eleição, você já começa a outra. Você já começa a trabalhar já para colher os frutos depois dos 4 anos, depois do mandato. E a eleição aqui em Palmas é sempre ela é uma eleição muito cobiçada, muitos querem, né, ser prefeito de Palmas, quem não quer ser prefeito de Palmas? Então a disputa ela não é igual a uma disputa de uma cidade menor, cidade do interior. A gente sabe que é uma capital que tem um orçamento muito bom. A gente sabe da dificuldade financeira que os municípios passam. Palmas não passa essa dificuldade. Primeiro que a Palmas hoje tem um orçamento de quase 2,5 bi, né? Mais de 2 bilhões e 300 milhões no orçamento da nossa capital. E é uma cidade nova, a gente sabe que a população de Palmas chega em torno de 300 mil habitantes, né? Passou aí dos 200 mil eleitores. Vai ser a primeira eleição que vai ter o segundo turno na história aqui da nossa capital. E eu vejo que o povo gosta de novidade, né? Observa que vários outros cenários no passado, a gente percebeu que ultimamente a população tem escolhido o novo. Tanto que a Assembleia Legislativa houve uma renovação de quase 50%, por 9 deputados novatos que assumiram a cadeira de deputado pela primeira vez, e saíram 9. Então isso significa que a população ela está indo mais nessa linha. Com relação à atual gestão da prefeita Cíntia, eu fui vereador por 2 mandatos e acompanhei, na verdade a metade de 2 mandatos, eu acompanhei a gestão dela desde o início. Também tomei posse junto com ela. Ela tem tudo para fazer uma boa gestão, primeiro porque o município financeiramente estava muito bem estável, né? Muito bem organizado. O prefeito anterior criou uma série de tributos que foi arrecadado já na gestão dela, que não foi ela que criou. Então ela não teve desgaste nenhum. Já veio uma planta de valores mais caro, um IPTU mais caro, taxa de juros mais cara, que foi criado. Quando se fala de tributo, existe o princípio da anuidade, né, que tem que ser respeitado. Então, aprova num ano para valer no ano seguinte. Então, foi aprovado no ano de 2018 e ela, depois que ela tomou posse, né, foi arrecadado no ano de 2019. Então, ela, além disso, a verba do CAF, que chegou a quase 700 milhões, quase 1 bilhão, que foi um empréstimo que foi feito pelo governo, pela gestão anterior, que era do Amasta, e caiu na gestão dela. Então, muitos recursos além do orçamento, que passou de 1 bi e 300 para 2 bi e 300, aumentando 1 bilhão a mais no orçamento de Palmas. Então, a gestão não tem como dar errado com esse tanto de dinheiro, de estrutura, né, financeira. Agora, eu, sim, particularmente, como política, eu vejo que ela não tem relação política com a classe. E aí eu vejo a dificuldade nessa relação, não só com os vereadores na Câmara, que eu passei por lá, eu não tinha essa relação, como também com deputados e classe política, ela tem essa dificuldade. Tem muitos políticos querendo ajudar, às vezes, e não conseguem avançar nessa pauta. Perfeito. Deputado, qual vai ser a sua principal marca como deputado e alguma questão que o senhor queira destacar dentro desses primeiros meses? Eu, quando eu fui eleito numa pauta de segurança pública, mas eu quero ser um deputado que defende a sociedade como um todo. O político ele não pode pensar só na pauta segurança, só na pauta educação. É óbvio, é claro, eu sou policial civil, fui sindicalista, defendendo a minha categoria. Fui eleito com esse propósito de defender a segurança pública e vou defender a segurança pública, mas isso nada impede de defender a sociedade em outras pautas, como educação e saúde, entre outras situações do dia a dia, né? Principalmente com as ações quando se fala as ações sociais.
né? A gente vê, por exemplo, hoje foi lançada uma campanha Tocantins Sem Fome. Nós sabemos e temos plena consciência que o deputado, ele não é para dar cesta básica. O deputado ele é eleito não é para fazer nada de assistencialista. A gente sabe disso. Assistencialista, existe uma pasta específica dentro do Poder Executivo para cuidar disso. Mas eu desafio, não tem um deputado que não ajude alguém que chega no gabinete dele pedindo comida, alimento. Quando você vê um pai de família saindo da sua casa, você nunca nem viu, né? Você bate na sua porta aqui, uma pessoa desconhecida, principalmente uma mãe solteira, com 3, 4 filhos, com a energia cortada, água cortada, aluguel 3 meses atrasado, desempregado, 3, 4 meninos pedindo o que comer e não tem. Aí, assim, você vai averiguar mesmo para saber se a pessoa está falando a verdade e realmente confere o que ela está falando. Aí você se comove, você é um ser humano. Então, essa parte social, nós estamos também cuidando das pessoas. Aquilo que for dentro do nosso alcance como deputado, nós vamos fazer e vamos continuar fazendo. Perfeito. Deputado, alguma pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Não, eu acredito que contemplou, né? A entrevista foi bem complexa, você atingiu desde o início do mandato e atingiu também a perspectiva do mandato, falou da política do Estado, né? Você falou de todas as bandeiras e as pautas que a gente sempre tem defendido aqui no Parlamento. Perfeito. Já encaminhando aqui para o encerramento da entrevista, antes só mais 2 colocações. Primeiro, gostaria da opinião do senhor com relação ao portal Econews Diário. Então, eu já conheci o portal aqui na Assembleia, né? Como vereador, não tive esse contato com o senhor, não tive esse contato com o portal. Mas hoje, dentro aqui do estado de Tocantins, a gente sabe que o portal Econews, assim, vários outros parlamentares que também têm acesso, os comentários, e a gente sabe da importância que tem o portal. Pela seriedade da informação. Às vezes você tem muitos jornais que informam aquilo que não é verdade, não busca a verdade. E é importante o jornalista, aquele que vai publicar informação, que não leve o lado da maldade. Às vezes você não gosta de um político e ela lá divulga aquilo que não é verdade do político. E principalmente quando se fala de político, o povo gosta de ouvir, né? E o Econews, ele tem levado esse trabalho muito a sério, de levar a informação com seriedade. Então, está de parabéns e a gente sempre está aqui à disposição também para qualquer pauta que for para debater e esclarecimento por parte do nosso mandato, estou sempre às ordens. Perfeito. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para a população tocantinense, que elegeu o senhor, que conhece o senhor, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Primeiro, o meu agradecimento a Deus, agradecimento ao povo que votaram em mim e me concederam esse primeiro mandato de deputado estadual. Esse é o 3º mandato concedido pela população. Quero deixar aqui bem claro que o deputado Moisemar Marinho é um defensor das pautas sociais, defensor da pauta do consumidor, defensor da segurança pública, que eu sempre defendi aqui no Parlamento. Seja aquele que realmente mais está na situação de vulnerabilidade. Nós apresentamos um projeto que ele garante ao idoso e aquele que é vulnerável a não contratar empréstimo por meio da internet ou telefone. Por que isso, deputado? Porque eu, na condição ainda de policial, nós deparamos com muitas situações como essa de golpe, né? Os idosos, as pessoas vulneráveis, e registrar a ocorrência na delegacia porque caiu no golpe e foi feito empréstimo no nome dessas pessoas e às vezes é acionada já a polícia, a justiça e cria um embaraço na vida do cidadão. Como deputado, apresentei um projeto para combater esse tipo de golpe aqui no nosso estado de Tocantins. Então tenha esse deputado como defensor da população, defensor de toda a sociedade tocantinense. Deputado, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse exitoso primeiro semestre de ações, como o senhor mesmo relatou muito bem aqui.
para o público tocantinense e mais sucesso na gestão. Eu agradeço o portal Econews e me coloco à disposição da sociedade, me coloco à disposição de todos os veículos de comunicações e sempre aqui o nosso gabinete está de portas abertas para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida ou até mesmo para receber as demandas da população. Deputado, muito obrigado. Agradeço.